Preste atenção na história que eu vou contar. Pavão nasceu na esperança, veio parar no São João. A comunidade que passou a ser cidade é a nossa tradição. Pavão, pavão, ele é nossa tradição. Mas olha ainda, ai que coisa linda, todo mundo está vivendo a história do pavão. Mas olha ainda, mas que coisa linda, todo mundo está vivendo a história do pavão. Pavão, pavão, ele é a nossa tradição. Eu sou Maria América Almeida Teixeira, né? Sou moradora aqui do Mocambo há muitos anos. Nasci aqui no Mocambo e vivi com meus pais aqui no Mocambo, minha família. E estou morando aqui no Mocambo e me sinto feliz, como eu digo para meus amigos, fico feliz porque aqui tenho meus amigos, minha família, né? E moro aqui há muitos tempos, criei meus filhos, tudo aqui com a graça de Deus. Eu criei meus 6 filhos que eu tenho. E moro aqui há muitos anos. Trabalhei no posto de saúde também, 45 anos. Trabalhei de técnica de enfermagem. E graças a Deus aqui estou vivendo até hoje com a minha família. Viu? Feliz. E muitos amigos, uns já se foram, né? Inclusive minha amiga Laide, que eu esqueci de falar. E era uma mulher que era muito minha amiga, era tipo uma irmã para mim. Ela se foi. Aí, mas ficou lembranças, o legado dela aqui no Mocambo, né, com nossas famílias, que ela é prima do meu marido. Mas ficou esse legado e eu sinto assim, feliz e saudade dos meus amigos que já se foram. Mas fico feliz em morar aqui no Mocambo com a minha família, que essa nossa cidade aqui temos amigos, vivemos aqui principalmente na fartura, que é uma cidade muito farta de tudo. De comida, nosso alimento, graças a Deus. Temos aqui todos os dias para nós se alimentar e por isso eu fico feliz de viver aqui com meus amigos e parentes aqui no Mocambo. A minha participação com o pavão começou de eu ser a brincante do pavão. Foi uma das brincantes, que antes, quando o pavão veio aqui para a vila, eram as senhoras. As senhoras que brincavam no pavão misterioso da dona Laide. Não tinha jovem, era só senhora. Aí ela me convidou, aí eu comecei a me entrosar com ela, brincava todo ano. Aí depois, como o meu marido é artista, né, ela convidou ele para fazer as artes do pavão. Aí começou a nossa intimidade, né? Aí eu brincava, já ajudava a confeccionar roupa na parte de brilho, enfeitar as roupas. Aí eu fui ajudando ela e daí começou a nossa amizade, que eu não me dava muito com ela, mas depois passei a ser amiga dela e essa amizade foi até a morte. O pavão mesmo, ele foi fundado lá na Esperança, né? Lá com a família dela de lá. Aí depois ela começou a vir, como ela fez a promessa com São João, né? Aí começou a vir brincar no Arraial de São João, quando as festas era lá tinha uma igreja pequena, que não é essa igreja agora, né? Era uma igreja pequena. E por exemplo, o quadro da igreja era pequeno, tudo era pequeno, que estava começando. Aí ela trazia, todo ano já de lá o pavão vinha apresentar de São João. Aí apresentava, ele era a animação do São João. Mas aí eu não entendia assim muito como era assim aquela brincadeira. Eu brincava, né, mas eu não tinha muita atividade. Depois que eu fui conhecendo o significado da brincadeira, aí que ela foi conversando comigo, aí ela fez a promessa de colocar essa brincadeira, né, devido à doença que ela sofreu. E ela fez essa promessa com São João, que se ela ficasse boa da doença que ela tinha, né, e ela conseguiu a cura em nome de Jesus, né,
Aí que ela colocou essa brincadeira. Aí ela vinha. Ela não morava aqui ainda, ela morava para lá, mas todo ano ela vinha trazer o pavão para brincar aí no São João, já feita a promessa dela, né? E assim foi. Aí depois ela se mudou para cá, para o Mocambo já, e assim ficou, seguindo o pavão aqui. Aí depois, né, começou o Mocambódromo, aí já começou o festival. Mas logo quando no começo, a gente não concorria assim como concorre agora. Ia pra lá só brincar mesmo, não havia concorrência do outro pássaro. E depois que começou a fundação do festival aqui no Mocambo, né? Aí que fomos começar, assim mesmo nós ia com as senhoras, não eram os jovens. Nós ia pra lá e brincava. As roupas eram simples. Roupa de TNT, era roupa de chita. Sempre era aquele vestidinho de sainha bem fofinha, né? Que é a roupa que a gente usava. Nós fazia também, depois que passou aqui para o Mocambo, a gente já fazia de TNT, tudo fofinho, manga, aí roupinha toda aquela sainha franzida. Essa que ficava uma roupa muito chique. E os ensaios a gente ensaiava, porque mesmo as senhoras idosas, a gente não queria passar vergonha. A gente brincava e era muita felicidade. Um dia desse, uma colega minha até estava discutindo aí na rua, né? Que a gente comenta, né? Antes, ela disse que nós brincava, o pavão era animado, com as senhoras, e as músicas eram bonitas, e agora se acabou a velharada, agora só os jovens. Mas nós já brincamos muito. Eu digo, pois é. A nossa fase já passou. Agora é os jovens que estão comandando lá de brincar, né? Mas mesmo assim, agora é os jovens que estão, mas eu gosto muito da brincadeira. E eu digo uma coisa para vocês. Desde quando eu assumi essa brincadeira, eu criei uma amizade nesse pássaro, ó, por causa da minha amiga. Essa amizade vai ser infinita e profunda, né? Logo quando nós fomos aí para o Mocambódromo, já para começar a disputar, né? Tinha os itens. Tinha primeiro o rei e a rainha, depois deles já veio o apresentador, né? Aí o cantor. Aquele tempo não chamava de, como é que chama agora? Levantador de toadas, né? Agora, naquele tempo era o cantor do pavão, do Jaçaná, e tinha vários itens. Era o rei e a rainha da natureza, era a rainha da natureza e a porta-estandarte. Aí tinha a rainha do mar, que chamava Rainha do Mar. E aí depois tinha os sertanejos, tinha o caçador, tinha os pajé, aí tinha os tuxaua. E todos esses faziam parte do cordão. Aí tudo isso ele fazia uma fantasia para eles. Cada um tinha essa fantasia. E quando cantava uma música que matava o pavão, né? Aí os sertanejos saíam, faziam tipo uma roda no pavão, eles faziam tipo uma homenagem com aqueles itens, os sertanejos. Aí depois de fazer aquela homenagem, que saiu para chamar o pajé para ir buscar o curandeiro. Mas era muito engraçado, tinha muita coisa para a gente fazer. A trabalho dessa brincadeira, que eu trabalhei muito nessa brincadeira para organizar esses itens, que era muito item. Aí, de um certo tempo, nas reuniões que foi feitas com o pessoal daí da prefeitura, né? Aí foram tirando mais os itens, que eram muito itens. Aí foi trocando de nome, que aí colocaram em lugar que colocaram a Dona Laíde em homenagem a ela, né? Graças a Deus, isso foi uma homenagem muito boa. Inclusive, eu quero que esse ano fizesse uma roupa até para a Dona Laíde, bem organizada, bem bonita, porque a Dona Laíde ela é a principal
dessa brincadeira. Um momento marcante assim foi mais que um ano que a nossa roupa estava provisória, né? Aí veio o artista para fazer uma confecção de uma roupa aí para mim. Aí chegou na hora, ele chegou muito em cima da hora. Aí eu disse, meu Deus do céu, esse item não vai apresentar. Aí eu fiquei agoniada aqui em casa. Aí ele disse assim para mim, olha, dona América, não se estresse nem se apavore, não sair em segundo, ele disse. Ele disse, eu sou artista, e chamou os colegas dele, o Belo pelo mês. De repente eles armaram aquela roupa do item que faltava, né? E eu já estava, meu Deus do céu, nós vamos passar vergonha que esse item não vai sair. Mas ele foi um artista profissional e confeccionou rapidinho aquela roupa para ela. Aí para acabar de inteirar, era um apresentador aí, na hora ele também desistiu, chegou e jogou a roupa bem aqui nesse portão. Olha, eu não vou mais apresentar porque eu era lá do Jaçanã, pelo amor de Deus, e agora? Agora que foi? Aí nós chamamos aquele filho do Paulo Lemos lá, um rapaz que tinha aí, né? Ele foi apresentar para nós. Mas no fim nós perdemos, porque ele foi, em vez de falar, ele falar pavão, ele falou Jaçanã. Quando foi entrando, menina, isso daí foi a maior decepção que eu peguei dentro desse mocambódromo, olha. Até hoje eu lembro. Mas mesmo assim, deu a falha dele que ele perdeu, mas nós ainda ganhamos no final. Graças a Deus, né? Porque, como diz a afinada, a gente vai para lá, tudo que a gente faz, a gente passa Deus na frente. Deus no comando de tudo. Tudo que a gente faz. E eu sou uma mulher muito católica, que tudo que eu vou fazer, Senhor, se for da tua vontade, eu apresentar tal coisa, eu fazer esse objetivo de tal coisa, que dê certo. Porque tudo que nós fizemos nessa vida, meus irmãos, tem que ser com vontade de Deus. E tudo que eu fiz na minha vida por essa brincadeira, Deus no comando sempre da minha vida. Graças a Deus. A Laide, ela era uma pessoa muito alegre, sabia? Ela sabia, assim, cativar as pessoas. A Laide, ela tinha essa brincadeira, adotou as brincantes com conquista que ela tinha, a alegria. Ela era uma pessoa que ela nunca chegava perto de você com a cara dura. Ela já ia chegando, te abraçando, sorrindo, e vamos fazer isso, minhas colegas. E então era isso que cativava as brincantes, né? A gente se ajudar, fazer a brincadeira, e como ela ia, olha, minhas amigas, vamos brincar, venham brincar comigo. E ela era uma pessoa assim, cativadora das pessoas. Todo o tempo era uma pessoa alegre, uma pessoa humilde. E quantas coisas aqui em casa ela chegava, quando começava o pavão, ela vinha aqui. Eu tinha uma brincadeira com ela. Eu tinha uma brincadeira com ela, que ela chegava aqui na porta, ela dizia assim para mim, essa cachorra velha, vai, eu já vou entrando. Eu digo, então vem, cachorra velha, vem aqui comigo que eu tô aqui. Aí ela vinha, trazia de tudo para mim, olha. Ela era uma amiga, podia ser uma amiga e irmã. Toda vez que ela vinha aqui em casa, era frente a tapioca, era beijo, tudo ela enjabrava e trazia para mim. Por isso que eu digo que ela era uma amiga e irmã, que até hoje eu sinto a morte dela. E sabia cativar os brincantes, olha. Esses brincantes dela, quando ela começava a fazer a brincadeira, ela mesmo fazia aqueles capacetinhos de papelão, enfeitava e chamava os brincantes para ir colocar na cabeça, né, para ver como se dava. As roupinhas, tanguinhas, tudo isso ela fazia ela mesma. E cativava as pessoas, iam para lá com ela, e ela fazia de tudo. Fazia merenda para dar para as brincantes, tudo ela fazia. Quando chegava lá, a mesa era farta, a mesa dela era farta. Uma pessoa que não era escassa e sabia cativar. Eles vinham todo ano, que era a festa de São João, primeiro era a festa de São Tomé, que eles vinham, na primeira festa de São Tomé. Toda vez eles fretavam um barquinho para chegar, né? Toda vez tinha que vir de barco lá para poder aguentar os brincantes. A primeira que eles participavam foi em São Tomé, que eles brincaram uns anos em São Tomé também.
Aí depois que ele frequentava o São João, aí eles não brincavam na Lourdes ainda, depois de um certo tempo que eles foram convidados para brincar na Lourdes. Que aí foi o conhecimento dando mais aqui na vila, né? Aí que eles começaram a brincar na Lourdes. Mas não brincavam muito na Lourdes. Brincavam mais aqui no São João e no São Tomé, que eles brincaram uns 3 ou 4 anos. Aí brincavam mais no São João, porque a promessa dela era aqui. O compromisso era com São João. E até hoje, esse pavão dela está aqui no São João. E aqui ele vai ficar. No festival, nós começamos com ela levando os brincantes, assim, as senhoras, né? E primeiro que esse mocambódromo aí não era essa quadra grande, né? Era um tablado grande que eles fizeram para brincar. Os primeiros passos que deu esse mocambódromo era um tabladão. Aí a gente brincava lá sem compromisso. Ia brincar, o Jassaná também, aí os boizinhos começaram já ia as brincadeiras, né? Se entrosando, mas não concorria a nada. Era só para apresentar mesmo. Aí todo mundo brincava, animado. Aí tinha os cantores, né? Que quando eu conheci esse pavão, que era a brincadeira dela, sempre era o Mateus, que era o primeiro cantor dela. Ele que começou a cantar o pavão. Aí a gente ia aí, já era ele que cantava, ainda era uns músicos meio... Era violão, era outras coisas, mas não tinha esse negócio de... Como tem agora, já muito pra frente, né? Antes era antes, né? E agora já está mais avançado. O momento mais emocionante foi o primeiro ano que eu levei esse pavão para a arena depois que a Laide faleceu. Foi um momento mais que eu fiquei muito... Porque eu não sabia, né, administrar. Eu botava em cabeça que eu não ia dar conta de administrar lá na arena, né? Mas como eu falei para vocês que eu falei para ela antes de sair para lá, porque eu fiquei nervosa, que eu não sabia apresentar, não sabia, sei lá, o que fazer. Porque quando a gente passa na frente de uma coisa assim, uma brincadeira principalmente, e já era concorrendo, é uma responsabilidade muito grande. A gente já vai para lá pensando, né? Ou eu vou perder, ou vou ganhar, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí que eu falei, meu Deus, eu vou lá para a arena levar esse pavão dessa minha amiga que eu assumi. Eu espero que tudo dê certo. Me peguei muito com Deus. Aí que eu disse para vocês que eu entrei aqui, parece uma louca, e disse para ela que eu tocasse lá nos jurados, né, para fazer o pavão dela ganhar. Eu disse, porque tu já morreu e me deixou aqui, eu tô com esse pavão agora aqui, o que eu faço? Tu vai me ajudar. Tu tá lá, mostra, mas o teu espírito tá aqui. E me ajuda mesmo. Aí eu peguei, graças a Deus, e fui para lá nervosa, mas tudo se saiu bem. Tive apoio dos meus amigos, né, que me ajudavam, principalmente as senhoras, elas me ajudavam bastante. Elas vinham para cá, a gente enfeitava as roupas. Aí elas diziam para mim, América, não te esmorece, vamos para lá que nós vamos com fé que nós vamos ganhar. E elas só falavam assim, nós vamos dar pena no Jassaná. E falavam, graças a Deus, olha, foi o momento mais que eu tive, foi o primeiro ano. Aí do segundo ano para frente eu já estava acostumada, né? Aí já foi melhorando. Eu só quero mandar uma mensagem para a presidenta, a dona Leidiane Matos, que esse ano ela está coordenando essa brincadeira, que ela se sinta forte e pedir força em primeiro lugar de Deus. Deus no comando, e ela vai e diga assim, eu vou para a arena levar esse pavão e vou conseguir essa vitória que não tinha mais. É isso que ela tem de fazer, erguer a cabeça e ir com garra. Incentivar os brincantes, abraçar eles com amor e ter amor nessa brincadeira. Porque a gente, com amor, a gente faz tudo. Tudo a gente faz. Depende só de nós. E se sentir firme. Ela diz assim, eu vou para a arena, não vou me sentir derrotada. Eu vou me sentir positiva de levar esse pavão. Desde esse momento que eu vou entrar como uma coordenadora dessa brincadeira. Sentir firmeza. É porque o primeiro ano da gente, a gente vai meio indecisa, né?
como eu fui o meu primeiro ano, mas como eu tenho a certeza de dizer, Deus no comando. Toda vez que a gente sai, por exemplo, eu estava brincante lá, toda vez que ela for fazer principalmente os ensaios, reúne os brincantes e reza um Pai Nosso e entrega para Deus. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, eu digo assim para a dona Leide, vá e ponha Deus na frente e faça uma oração. Que Deus sempre no comando, Ele quebra todas as barreiras que tem contra a gente, porque o inimigo, ele está para atrapalhar, mas Deus está para comandar. Essa mensagem eu mando para minha colega. É de São João Batista, é da Laíde, é da Maria do Povão, um povo misterioso de glória e fé e tradição. É de São João Batista, é da Laíde, é da Maria do Povão, um povo misterioso de glória e fé e tradição.